A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, minhas queridas. Você está no melhor programa do YouTube. Melhor porque é a palavra de Deus. EBD em casa, tá? Escola Bíblica Dominical. Ela evangeliza enquanto ensina. Então você está no melhor programa porque nós vamos aqui falar da poderosa palavra de Deus. E aonde tem a palavra de Deus, então é o melhor lugar aqui na terra. Te peço que fica conosco até o final desse vídeo, ok? Porque esse vídeo todinho ele é maravilhoso, é promissor, tá? Vai trazer muito conhecimento, né? No final faremos uma oração poderosa e se você crê, tá? Porque nós cremos, você vai receber a bênção que você precisa, tá? Já desde o início eu quero pedir para você, meu querido, minha querida, que assine o nosso canal, tá? Se inscreva, ok? E é fácil, você não paga nada e não tem dificuldade. Você clicou, aí inscreva-se, você já está inscrito no canal, ou clicar aí no sininho, certo? Depois você dá o seu joinha e compartilhe nossos vídeos. A sua inscrição no nosso canal nos ajuda muito, então por isso eu faço esse apelo, não deixa de nos ajudar e graças a Deus já tem muita gente se inscrevendo e isso está fazendo com que nosso canal seja mais conhecido, né, e indicado pelo YouTube, tá? Então vocês os nossos cooperadores para que esse programa continue, né, sendo aí visto por muita gente e também tendo a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço da internet para trazer, né, a poderosa palavra de Deus, evangelizar, né, através da internet, desse recurso, nós podemos evangelizar o mundo inteiro, tá? Por que não dizer assim, né? Porque vai e adentra em vários países, né? Esse recurso maravilhoso, o advento da internet, né, que podemos usar para pregar a poderosa palavra de Deus. E você é um dos nossos cooperadores, meu querido, fica conosco até o final. Hoje nós vamos mais uma edição das 13 lições, né, comentada pelo nosso teólogo Elienay Cabral, um dos melhores teólogos da Assembleia de Deus, entre os melhores, né, um homem de Deus, pastor. Então hoje nós vamos com a lição de número 8, tá? Temos 13 lições e vamos com a edição da lição número 8, ok? Que vai ser ministrada na sua igreja dia 25 de maio de 2025, tá? E o tema é muito importante, uma lição de humildade, né? Nesse mundo conturbado, nesse mundo de tanta ansiedade, né? De tanta pressão, essa virtude aqui é rara. Ser humilde, compassivo, tolerante, amoroso, tá? Quantas mortes, quantas brigas nós vemos sair no trânsito, né? Em vários lugares, por falta da humildade. Ninguém quer, né, ter essa virtude, se humilhar, ser humilde para vencer, para suportar e ser vitorioso. Então nós vamos aprender essa lição hoje, meu querido. Humildade, tá? Não saia daí. Certo? Fica conosco até o final, inscreve-se aí no nosso canal, você está chegando pela primeira vez, inscreve toda a família, tá? E assista o nosso canal, fica conosco, você que já é assinante, continua compartilhando nosso vídeo, pode fazer o seu comentário, na medida do possível nós estaremos interagindo com vocês, ok? Mas é um programa maravilhoso, EBD em casa, tá? A melhor escola da CPAD, Casas Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, ok? Então são lições maravilhosas e muito atualizadas para os nossos dias, tá? Então nós vamos hoje nesse tema maravilhoso que falta em nosso dia hoje, na maioria das pessoas, humildade. Então uma lição de humildade nós vamos aprender com quem? Com o maior pedagogo de todos os tempos, Jesus Cristo. O nosso Deus Todo-Poderoso vai nos ensinar hoje e nos dar uma lição de humildade. Jesus vai ensinar, né, com muita propriedade, porque Ele é o maior pedagogo de todos os tempos, essa lição de humildade para nós hoje. Vamos aprender junto, ok?
Então vamos lá, a nossa lição maravilhosa. Então o tema é uma lição de humildade. Mas o que é humildade? Afinal de contas, veja bem, é uma qualidade de quem é moderado, simples, sem vaidade e que reconhece os seus erros e limitações, tá? É uma virtude que implica uma certa maturidade psicológica e que pode promover um relacionamento mais compreensível, tá? Essa é, né, a descrição, né, o significado de humildade, tá? Ela tem, né, a capacidade de nos fazer, de nós levar a um relacionamento, tá? Mais compreensível com as pessoas, evitar muitos problemas. Quando você é uma pessoa humilde, você evita uma confusão, você evita, né, um estresse, porque a humildade, ela tem, certo, essa capacidade de conciliar as partes. Quando uma pessoa é humilde, então, né, quando um não briga, quando um não quer briga, quando um não briga ou não quer briga, dois não tem como brigar, né? Entre dois, quando um não quer brigar, então não tem como existir, né, a briga, a disputa. E isso aí é a capacidade, né, dessa virtude que o ser humano tem, tá? De ser humilde. Está faltando essa virtude em nossos dias, tá? Então, se um não quer, dois não brigam, né? Essa é o jargão, ok? Mas vamos à nossa lição maravilhosa, vamos aqui no texto áureo, que é uma das bases da lição, depois nós temos a leitura bíblica em classe também, ok? Vamos lá. Está em João, no Evangelho do apóstolo João, tá? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13 e versículo 15, que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Quem? Né? Então vamos ver quem que deu o exemplo. Nós vamos discorrer da lição, vamos descobrir esse personagem maravilhoso, né? Que nos dá o exemplo, né, de humildade. Verdade prática. A submissão é o serviço, a submissão e o serviço característico de maturidade, tá, e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, a submissão e o serviço são características da maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão, tá? Então é muito importante isso aí, tá? A submissão, tá? E o serviço. Então você tem que ser prestativo e submisso, e aí você, né, vai ter a característica de maturidade e de grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então na igreja, meus queridos, funciona diferente do mundo, tá? O mundo, as pessoas, para crescer, certo? Para alcançar sucesso, ela tem que pisar em muitas pessoas, na maioria das vezes, tá? Não quer nem saber. Mas na igreja é o contrário. Na igreja, quanto mais você for humilde, quanto mais você descer, mais Deus te exalta, tá? Então no mundo, todos que estão em cima, na prateleira de cima, eles querem ser servidos. Mas na igreja, quem está na prateleira de cima é o que mais serve. Então é o contrário. Lá no mundo, quem é o melhor tem que ser servido, quer ser servido. Mas na igreja, o que é o maior na igreja, ele é quem serve o menor. Olha que coisa, como funciona o reino de Deus. E Jesus nos deu esse exemplo. Então vamos à nossa lição. Já você está vendo que tem pérolas, né, nessa lição aqui maravilhosa da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 1 ao 10, ok? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Então estava próximo à crucificação de Jesus, certo? Mas Jesus o amou até o fim, os seus discípulos. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que o traísse, tá? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavaras os pés, ou nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pedrão então caiu em si, né? E disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem não queria que ele lavasse os pés, agora quer, quando Jesus imponha condições, agora quer que dá um banho nele, né? Veja bem, Pedro não era bobo não. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo, todo o corpo, né? Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Aí Jesus está falando de Judas Iscariote, né? Que havia já o Satanás entrado no seu coração para que eu traísse o Filho de Deus. Infelizmente, né? Ele deixou o Satanás iludir e sofreu a pena depois por essa traição, né? Então Jesus dá aqui, ele fala, né? Parece que é entre linha e implicitamente, e a gente tem que prestar atenção para entender, porque da lavagem ele já pula para quem, né, estava completamente desviado, sujo com o pecado, que era Judas Iscariote, tá? Então ali, quando ele vai lavar os pés a Pedro, Pedro já disse: não, o senhor não vai fazer isso, o senhor é mestre. Falou: se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Aí ele já muda de cantiga, né? Ele disse: então lava da cabeça até os pés, não só os pés, né? E Jesus falou: não, quem está lavado não precisa lavar todo o corpo mais, é só os pés. Mas tem, né? O corpo está tudo limpo, só falta os pés. Ora, vós estáis limpos, né? Mas tem um entre vós que está impuro, porque deixou Satanás entrar no coração dele, que era Judas Iscariote. E logo em seguida Judas sai para entregar, para trair Jesus, entregar ele para os maiorais, para depois ser preso e levado para a crucificação, né? Então, infelizmente, Judas teve essa posição, deixando o inimigo entrar no seu coração. Temos aqui a introdução. Temos a introdução. O tema do nosso estudo é a humildade, mediante ou meditaremos sobre um texto bíblico que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus. Tá? Então, esse momento de humildade que Jesus apresenta para os discípulos traz, né, um profundo e impactante, né, o impacto, né, no ministério de Jesus para os discípulos, ok? Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Os 3 tópicos dessa lição abordarão, primeiro, o exemplo prático e o histórico de humildade dado por Cristo. Segundo, fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. Então, o autoconhecimento é isso, tá? Você reconhecer seus próprios limites, ok? Terceiro, promoverá um contraste entre humildade e ostentação. É um paradoxo, é um contraste, certo? Não há
liga nessas duas, tá? Humildade e ostentação. Essa lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo em nossas próprias vidas. Então Jesus, quando ele ensinava, meus irmãos, não era só da boca para fora. Quando ele pregava, não era só, né, do exterior, mas Jesus ele ensinava e pregava com interior. O que significa isso? Ele praticava o que ele ensinava. Então ele foi ensinar um ato de humildade. O que ele fez? Primeiro ele praticou o ato e deu exemplo. Falou, vocês estão vendo? Eu estou dando exemplo, então eu quero que vocês me sigam. Ser humilde. No reino de Deus funciona assim. Tá? O maior serve o menor. O maior honra também o menor. Para que todos fiquem no mesmo patamar, todos iguais. Para não ter discriminação e distinção. Tá? Nem de raça, nem de cor, nem de posição social. Então Jesus, ele é uma bênção, né? É o maior pedagogo, trazendo aí um ensino com praticidade. Tá? A apresentação da nossa lição, o objetivo da nossa lição, são 3, tá? Primeiro, abordar um exemplo prático e histórico da humildade dada por Cristo, e segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Terceiro, promover contraste entre humildade e ostentação, né? Então vamos ver no desenvolver, né, do conteúdo dessa lição, nós vamos ver esses pontos essenciais para nós aprender sobre humildade. Eu acredito que depois dessa lição você vai ser outra pessoa. Mesmo você que é crente, talvez não tem paciência, não é humilde em casa, né, a família, a igreja, você vai certamente refletir sobre essa lição e vai tomar uma outra posição e ser humilde, ok? Então vamos lá, comentário da nossa lição, né? A sua introdução nos diz assim: nessa lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Tá? Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, tá? Onde ele ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Esse capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, Jesus ele ensinou a servir o importante. Né? Tem Mateus capítulo 26, versículo 41, né, 42, tem o texto anterior, o contexto anterior, né, onde um doutor da lei, ele empareda Jesus dizendo, qual é o maior mandamento? Né? E Jesus então começa a dizer para ele, né, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração e de toda a tua força. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama você não vai desejar, né, mal ao próximo. Porque você amando o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer mal para ele, você vai fazer só o bem, vai desejar só o bem, porque você ama você e você não deseja o mal para o seu corpo, você não vai fazer mal para você mesmo. Então, se amando o seu próximo como a ti mesmo, você vai fazer aquilo que você quer que faça para você, você vai fazer para o outro, tá? Então Jesus ele nos dá esse exemplo de humildade, né? Então esse segundo mandamento é muito importante para o cristão. Amar o próximo como a si mesmo. Quem vai querer desejar mal para si mesmo? Então ele não desejando, ele amando o próximo, ele não vai fazer mal, não vai tratar mal as pessoas, porque ele ama o próximo como a si mesmo, ok? Se você não amar a você mesmo, você então não tem condições de amar o próximo. Tá? Então você tem que gostar de você, você tem que amar você para você amar o próximo. Sem essas condições, não tem como você amar o próximo. Então por isso Jesus, esses dois são os dois grandes mandamentos. O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, toda a sua alma. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Ok? Então esse mandamento resume toda a lei e os profetas. Esse resumo, você fazendo isso aí, meu filho,
não tem como você desagradar a Deus e pecar contra Deus. Então é importantíssimo nós ter essa observação. E também, né, é um ato de humildade quando você ama o seu próximo como a si mesmo, ok? A você mesmo. Então é importante nós entendermos isso, porque é um ensinamento de Jesus e está na palavra de Deus. Então vamos para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Nós temos aqui no primeiro tópico da nossa, são 3 tópicos, vamos aqui discorrer cada um deles. Vamos entrar nesse primeiro, tá? Uma história real sobre a humanidade, uma realidade da história da humanidade, ok? Veja bem, primeiro ponto do primeiro tópico, tá? O primeiro subponto, como queira. O lava-pés, nessa passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, tá? Quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos, ok? Então, esse texto está no Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 13 e verso 1, tá? Quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Então, antes, né, não havia Santa Ceia, havia Páscoa. Tá? A Páscoa era emolar um cordeiro, né? Um cordeiro aí, lógico, macho, sem manchas, era sacrificado, então era realizado esse ato da Páscoa. Tá? Então, nesse ato da Páscoa, Jesus então institui a Santa Ceia. E como é a instituição da Santa Ceia? Com o pão e o vinho. E quando ele parte o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. E dá ao discípulo um bocado de pão para cada um. E aí ele distribui o vinho. E este é meu sangue, né? Um vinho que é o suco da uva. Este é meu sangue que é derramado por vós. Ele estava ali proclamando, né? Dizendo para eles, ele estava instituindo a Santa Ceia e também estava celebrando, né? E para que eles celebrassem essa ceia, né? Cerimonial tão importante, porque seria o ato, né? O acontecimento da sua morte posteriormente. Então, todas as vezes que eles celebrassem a Santa Ceia, ou que nós celebramos a Santa Ceia, nós lembramos, tá, da morte e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da ressurreição por todos nós. É a maior festa, tá? É o maior ato solene de todos os tempos, é a Santa Ceia, porque nós estamos lembrando. E ele disse: olha, vocês vão realizar sempre isso aí em memória minha, lembrando o que eu fiz por vocês, meu sacrifício na cruz do Calvário para salvar a humanidade, ok? E eu vou tomar agora com vocês. Eu desejei muito tomar a ceia com vocês, comer do pão, comer do vinho, fazer essa comunhão com vocês. Mas essa aqui, certo, é a primeira e última vez. E agora eu só vou voltar a realizar esse ato e tomar de novo, comer o pão e beber o vinho junto com vocês, lá no reino do Pai, quando eu arrebatar vocês para mim, tá? Então vai realizar de novo essa ceia. Jesus vai fazer um banquete que vai sumir de vista, porque vai ser muitos salvos, né? Do Brasil, da China, até os confins do mundo, e todos que vão para o arrebatamento vai encontrar com Cristo dos ares, então vai entrar para a boda do Cordeiro, tá? Esse é o período de 7 anos que estará aqui na terra a grande tribulação, e os salvos estarão na glória, ok? Participando dessa ceia, desse evento grandioso, maravilhoso, a igreja de Cristo ali, sendo servido pelo próprio Cristo, né? A mesa certamente vai subir de vista, todos sentados, né? E reverenciando ao Senhor Jesus, e ele servindo, né? Porque ele falou que ele
só ia novamente participar dessa ceia no reino do Pai, juntamente com os seus servos, com os seus discípulos, com a sua igreja, que somos nós, tá? É muito importante, então vale a pena nós ficarmos firmes, né? Você que não aceitou Jesus, aceitar, para você participar da Bodas do Cordeiro. O nome para essa festa é Bodas do Cordeiro, porque o Cordeiro é o símbolo de Jesus Cristo, tá? E a Bodas é a festa do casamento de Cristo com a igreja, simbolicamente dizendo, tá? É o encontro de Jesus com a igreja, com a sua noiva, que somos nós. E aí vai ter essa grande festa, ele vai nos servir, o próprio noivo vai nos servir a Santa Ceia, e isso vai ser uma bênção no reino do céu. Então ele falou, olha, eu desejei muito e não tornarei a comer com vocês, a não ser no reino do céu. Então, muito importante nós saber disso, tá? Então, nessa ceia, o Senhor instituiu, né, o que nós chamamos de Santa Ceia, que vira a ser conhecido como Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Um encontro solene que realizamos atualmente na nossa igreja, para relembrar, né? Trazer à memória a morte de Cristo e a sua ressurreição. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustrou a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, ele realizou a ceia, distribuiu ali para os discípulos, que é também, né, um símbolo do que ele vai fazer lá no céu, certo? Conosco, que ele mesmo vai nos servir. E além disso, ele deu uma lição de humildade para os discípulos. Olha, meus discípulos, vocês vão seguir o que eu estou ensinando, ser humilde. E aqui no reino, você está vendo que eu sou mestre e estou servindo vocês? Vocês futuramente, Pedro, você, João, vai ser pastores, vai ter um ministério na igreja, mas não é para você ser servido, é para você servir os meus servos, a minha igreja. Então na igreja funciona ao contrário do mundo. No mundo os grandes são servidos, mas na igreja os grandes é que servem, tá? Se você quer ser grande na igreja, seja servo, tá? Serve o menor e considera o menor como você mesmo, tá? Então é muito importante, o reino de Deus é o contrário do reino do mundo, tá? Então vamos ao segundo ponto, o desenvolvimento da história, tá? Como desenrolou essa história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes, né? As suas pontas das suas vestes, que eles vestiam umas vestes compridas, né? E atou-as à cintura, amarrou a cintura, pegou as mangas longas, dobrou, né, e largas das suas roupas masculinas, típica da época, e amarrou-as atrás do pescoço. E esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar um trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Então era para ele ter a liberdade, né, de lavar os pés, de fazer o serviço. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte do cuidados prestado ao convidado por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos conviva ou dos convidados. Então Jesus é quem realiza esse ato, porque não tinha nenhum servo. Então o costume ali do Oriente Médio, na Palestina, as pessoas andavam muito a pé, quilômetros e quilômetros, e às vezes em lombos de cavalo, e era muito poeirenta as estradas, não tinha, né? Era poucas estradas que era pavimentada ali no Império Romano, né? As principais, mas era mais terra, mais poeira, e a pessoa chegava cansada, com os pés todos empoeirados. Então tinha um servo na casa que pegava uma bacia, às vezes dependia água morna ou água fria, colocava ali e lavava o pé do convidado que chegava, daquele que vinha andante, né? E lavava, e aquilo ali era uma coisa maravilhosa, refrescava os pés deles, né? Era uma terapia, era uma massagem, enxugava, né? Então quem fazia eram as pessoas que eram empregadas.
quero servente. E Jesus toma esse papel de empregado servente e faz esse ato para dar exemplo para os discípulos. Olha, aqui no reino de Deus funciona assim. O maior serve o menor. Eu sou mestre, então pega o meu exemplo. Então, no terceiro ponto, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, que é o caminho do reino de Deus, do lava-pés. O caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 13, versículo 2 e 4. Tá? Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente, neste episódio, que o cristianismo só se tornara eficaz e alcançara o propósito do reino de Deus. E alcançará, melhor dizendo, o propósito do reino de Deus, se os valores ensinados pelo Mestre Senhor Jesus forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Está em Mateus 11, 29. Jesus disse assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave, né? Então, tomai o meu jugo, né? Porque é leve e suave. Então, Jesus aqui, ele dá o exemplo de humildade, tá? Ensinando os discípulos, porque os fariseus, os escribas, né? Que eram os doutores da época, certo? Que eram os maiorais ali da religião judaica, era um grupo, né? Que cumpria a lei à risca, mas eles não tinham essa virtude, eles não tinham humildade, eles queriam ser servidos. As pessoas que tinham servido, e Jesus vem mostrando o contrário, porque no reino de Deus, no cristianismo, tá? É diferente, comigo é diferente. O cristianismo é o próprio Cristo, né? Pois dele se deu esse nome, ok? Aqui comigo é diferente. Aqui, o maior, o que tem mais inteligência, né? O que tem mais conhecimento, o que é mais responsável, o que recebe mais de Deus, tem que servir o menor e ensinar os demais a ser igual a ele. Porque no reino de Deus é assim. Se você ensina, você tem que praticar. Se você pratica, você tem que ensinar. Por isso que muitas vezes pregadores que pregam, ensinadores que ensinam, não tem êxito, não tem sucesso na sua vida espiritual. Estou dizendo isso não para ganhar dinheiro, mas para destacar, né, como homem de Deus. Por que eles não têm? Eles ensinam, mas não praticam. Eles pregam, mas não vivem o que eles pregam. E aí caem em discreto. Mas quando um homem de Deus prega e vive o que ele prega e pratica o que ele ensina, então ele alcança sucesso na vida espiritual e as pessoas respeitam, porque ele dá exemplo como Jesus. Então Jesus, quando ele começava a ensinar e pregar, fechava a multidão nele. E os escribas ficavam com inveja dos fariseus, porque eles não tinham essa capacidade. Porque da boca de Jesus saíam palavras maravilhosas. E quando saíam essas palavras da boca do Senhor Jesus, as pessoas viam no seu cotidiano que ele praticava aquilo que ensinava. Então ele ensinava com autoridade. Porque quando você pratica, quando você vive o que você ensina, que você prega, então as pessoas, né, elas vão ver isso e vão acreditar na sua mensagem. Tá? Caso contrário, você cai em descrédito. Dito isso, vamos então para o resumo desse primeiro tópico, tá? Primeiro tópico. O exemplo histórico de humildade que Nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal, tá? Não é só lá, tá? É atemporal. Ele é em tempo e fora de tempo.
Tá? Em todos os tempos, atemporal que em todos os tempos, não é só naquela época, não foi só em uma época, mas é agora, foi lá, foi nas outras épocas e agora. Então ele é atemporal, ele é prático, atual e atemporal. Ele é para todos os tempos, ok? Esse ato de humildade serve em todos os tempos, esse ensino de Jesus. Então vamos, né? Tem algo aqui importante que nos ensina: lavar os pés aos discípulos. Esse ato dramático de lavar os pés, de lavar os pés ou de lavar os pés, geralmente realizado por servos, ocorreu na última noite da vida de Jesus na terra. Jesus fez isso, tá? Para demonstrar aos discípulos o quanto ele os amava. Então Jesus está demonstrando o seu amor. Por isso que eu falei, né? Os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração e toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus estava mostrando que ele amava os discípulos como amava ele mesmo, tá? Então um exemplo de amor que Jesus estava dando, né, diante desse ato de humildade. Então, no segundo, para prenunciar, tá? Isto é, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz. Também esse ato, lava as pés, é para mostrar que o seu sacrifício voluntário na cruz do Calvário, tá? Em terceiro lugar, para transmitir a verdade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. O desejo de ser grande atormentava continuamente os discípulos. Você pode ler isso aí em Mateus 18, 1 ao 4, Mateus 20, 20 e o 27, Marcos 9, 33 ao 37, Lucas 9, 46 ao 48. Então Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, né, ser superior e honrado acima dos outros, é exatamente o oposto da atitude dele. De quem? De Jesus. Jesus desejava que seus discípulos, tá, imitassem sua maneira. Tá? E você vai ver isso em Lucas 22, 20, versículo 24, Lucas 24 ao 30, e também João capítulo 13, do 12 ao 17, 1 Pedro 5 e 5, você pode ler, tá? Então a igreja primitiva parece ter seguido o exemplo de Jesus e literalmente obedecido o seu mandamento de humildade, lavar os pés uns dos outros. Por exemplo, em 1 Timóteo 5 e 10, Paulo declara que as viúvas só poderiam receber um cuidado especial por parte da igreja caso se qualificassem de acordo com determinados padrões e ações. Um desses atos era lavar os pés dos santos. As bênçãos de Deus sempre dependem de colocarmos a sua palavra em prática. Então é muito importante, né, esse exemplo de Jesus. Os discípulos estavam ali disputando, você vê, você conferir nesses textos aí, discutindo quem seria o maior, quem Jesus ia dizer que era o maior. Aí Jesus chega e dá essa lição: olha, vocês estão preocupados, no reino de Deus não é assim. O maior, né, tem que servir o menor. Então não funciona, a escala não é de cima para baixo, tá? Mas é de baixo para cima. Você tem que subir nos degraus, ser humilde. Aí você cresce espiritualmente, tá? Servindo, né, o povo de Deus com humildade. No segundo ponto da nossa lição, que é o segundo tópico, a humildade implica autoconhecimento, tá? Conhecimento de si próprio, seus limites, né? Suas condições, sua humanidade, tá? Então, humildade implica autoconhecimento. Primeiro subponto: conhecendo a própria natureza. Então, você tem que ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, entendia o seu papel e a sua relevância como um pai, como Senhor e Mestre, melhor dizendo, tá? Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, João 13, capítulo 3, verso 3, neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar.
Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo, João capítulo 3, versículo 15. Então Jesus, ele sendo mestre, tá? Jesus conhecia os seus limites, conhecia a sua capacidade e ele sabia, acima de tudo, que ele tinha vindo do Pai e que ele ia voltar para o Pai. Então Jesus não precisava de se engrandecer, não se precisava de autossustentar, ter riqueza, porque ele sabia quem ele era. Então isso, quando você conhece a sua limitação, quem você é, então você se torna uma pessoa humilde. Não precisa de escrever na testa, eu sou o mestre, né? E quando você é, todo mundo vai ver que você é um homem de Deus. Se você é uma pessoa sábia, inteligente, não precisa escrever. Aonde você chegar, quando você abrir a boca, as pessoas já sabem que você é inteligente, já sabem que você é um sábio e que você é um homem de Deus. Então não precisa, de bravata, não precisa de orgulho, não precisa de exaltação. Você pode ser uma pessoa humilde, porque você tem certeza de quem você é. Jesus sabia que ele era mestre, então não precisava dele, ali humilhar ninguém. Ele precisava de ser humilde e dar o exemplo para as pessoas verem que no mundo de Deus as coisas são diferentes, né? Os sábios entendidos, eles têm que ter tolerância e servir aqueles que é mais fraco, aquele de menos conhecimento. Então Jesus deu essa lição maravilhosa, mostrando que através desse ato de humildade, ele amava de todo o coração os seus discípulos e a sua igreja, a que ele formou aqui na terra. No segundo subponto do segundo tópico, nós temos o exemplo deixado por Jesus. Então vamos ver qual é o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória. Então você imagina, o verbo divino é Jesus, repleto de glória e poder, que abdica, da sua majestade para vivenciar a experiência humana. É coisa tremenda, né? Lá no seu trono, revestido de glória, os anjos ao seu poder, os querubins servindo ele, glorificando, e ele abdica de toda essa glória para vir aqui, viver ou vivenciar uma experiência humana. Olha só, que grande amor. Por isso que João disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é um amor que é quase incompreensível pela nossa mente humana, tá? Ou incompreensível, né? Como mencionar o Evangelho? Como menciona o Evangelho? Não busco a minha vontade, veja bem, Jesus dizendo, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição, abaixou a nossa altura, né? Essa compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, tá? Onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. Olha só, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Ele sendo Deus não teve, por usurpação de tomar, essa glória, mas pelo contrário, para fazer a vontade do Pai que está no céu, ele despiu da sua glória. E se tornou humilde, e assim somos nós. Para fazer a vontade de Jesus, o que ele nos manda, nós temos que despir do nosso orgulho, da nossa natureza
soberba, tá? Da nossa, vamos se dizer assim, daquela jactância de ser mais do que os outros, ok? Para fazer a vontade de Jesus, para ser humilde e servir a Ele, como Ele nos deu exemplo, servindo ao Pai que estava no céu. Ele não teve por usurpação, né, de manifestar a sua glória aqui, o seu poder, mas Ele se humilhou como homem para mostrar que nos amava e que estava aqui para morrer por nós e para salvar, para pagar a dívida que nós tínhamos com o Pai, porque nós pecamos contra Deus. Todos pecaram e destruíram foram da glória de Deus. E essa dívida era enorme. Nem uma moeda, tá? Nem um dólar, nem uma fazenda, nem uma fortuna poderia pagar essa dívida. Só o sangue de Jesus Cristo. E Ele derramou o seu sangue, fazendo servo, humilde, nos dando o exemplo. E Ele chega a esse ponto de praticar o lava-pés para nos mostrar o quanto Ele nos amava. Tá? Lavando os pés de homens comuns como nós. E até hoje Jesus, né, ele nos dá esse exemplo, esse ato, para que nós sejamos humildes também. Terceiro e último subponto do segundo tópico. O maior no reino de Deus. Agora vem, tá? Que havia uma discussão entre os discípulos ali e Jesus percebeu isso. Eu sou maior, o outro não, eu que sou. Então veja bem, o nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com o que seria considerado o maior, ou quem seria considerado maior. Tá? Lucas, você vai ler isso em Lucas capítulo 22, do versículo 25 ao 27. Contudo, ele, sendo Deus, e não reivindicando igualdade com Deus, né, podia ter reivindicado, porque ele também é Deus, mas ele não reivindicou. Filipenses 2 e 5. Ensinava aos seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último, ok? Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesse pessoais. Então nós não vamos servir o irmão porque ele tem dinheiro, porque ele é abastado, tem anel de ouro no dedo, então vamos servir ele porque, né, ele pode nos retribuir, pode nos ajudar. Não, você tem que servir o mais humilde, o mais fraco financeiramente, sem pensar em relação de troca. Então o amor verdadeiro não tem relação de troca, não faz breganha ou braganha, né? Breganha, melhor dizendo, né? Relação de troca, não tem. Você faz, tem uma atitude de humildade, tem uma atitude de ajudar as pessoas sem interesse, tá? Puramente por amor. Você fica feliz em ajudar o próximo sem receber de troca. Isso é altruísmo, tá? Esse é o amor ágape, esse é o amor verdadeiro. E só aprende com Cristo, coisas que Ele ensinou para nós, tá? Então aqui tá, vamos fazer um resumo desse segundo tópico. Diz assim, na sinopse, tá? Do segundo tópico. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar a armadilha da soberba. Então, quando Deus vê um homem soberbo, lembra quem Deus? Lembra Satanás. Quando ele vê um homem soberbo, lembra Deus e Satanás. Satanás, na sua soberba, queria ser maior do que Deus. Jesus foi o contrário. Ele se tornou, ele despiu e se tornou igual aos homens, menor do que Deus, sendo Deus, para agradar o Pai. E Satanás, lá na glória, com toda pompa, ele deixa a soberba tomar conta do seu coração e quer ser maior do que Deus. Fazer um trono acima de Deus, dominar. E aí o primeiro pecado foi ali o pecado da soberba, o pecado do espírito, que é a soberba e o orgulho, e foi lançado para a terra. Então, o pecado do espírito é a soberba e o orgulho. Quando você peca nesse sentido, é o seu espírito que está pecando, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tricotô, tá? Peca o corpo, peca a alma e peca o espírito. Esse, então, é um dos pecados do espírito, ok? Então, vamos lá para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição. Um tópico, né? Humildade versus ostentação. No primeiro subponto, uma competição silenciosa, tá?
Os discípulos estavam tudo em segredo ali, não deixavam transparecer, mas Jesus, ele começou a perceber isso. Tá? Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, tá? Quem seria o maior. Como é retratado nos evangelhos. Você vai ler isso em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47, e em Marcos capítulo 9, versículo 34. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado num eventual reino de Jesus, se ele viesse, né, a proclamar ali rei em Israel. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Então, você sobe na hierarquia ministerial, você é diácono, você é cooperador, diácono, né? Presbítero, evangelista, pastor. Tá? Quando você chega no último cargo, você tem a unção de diácono, tá? Você teve o serviço de cooperador, você tem a unção de diácono, que unge para ser diácono, você tem a unção de presbítero, você tem a unção de evangelista e tem a unção de pastor. Então você tem 4 funções aqui, tá? Então por isso você tem, quando chega no último top, você tem que ser mais humilde ainda, de servir a igreja. Se não tem diácono numa igreja que é pequena, você tem que fazer o papel como pastor, fazer o papel do diácono, fazer o papel do presbítero, do evangelista e de pastor. E de mestre também, tá? Ensinando o povo. Então, no reino de Deus é assim, irmão. O maior serve o menor. E é o exemplo de Jesus. Sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas ele se tornou em forma de homem, se humilhou, né? E morreu com morte de cruz para nos salvar, fazendo a vontade do Pai que está no céu. E nós que somos servos dele, temos que fazer a vontade de Jesus, que está no céu. Tá? Ser humilde, servir, né? Ter paciência, ser compassivo, é o dom, é o fruto do Espírito, que são 9. Tá? É um fruto com 9 gomos. E o fruto, o gomo principal, né? É o amor. É o que faltava em Israel. Então, o amor, ele é o gomo principal. Depois vem gozo, paz, tá? Mansidão, temperança, fé, certo? E são 9 gomos, ok? E assim por diante são os 9 gomos do fruto do Espírito, que tem como preeminência o amor. Então é importante nós aprendermos isso, e aonde há amor, né, não há intolerância, não há arrogância, não há soberba, porque o amor, ele supera, a supremacia do amor tá acima de tudo. O amor é a supremacia de todos os dons, ok? Então vamos para o segundo subponto, o caminho do terceiro tópico, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do Lava-Pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João capítulo 13, versículo 13 ao 14. Então, quando eles viram esse ato de Jesus, então suas consciências teve um despertamento. Olha, aqui é diferente. Nós viemos de um lugar, de um costume, de uma cultura em que você amava o seu amigo e odiava o seu inimigo. Mas com ele é diferente. Você ama o seu amigo
E também você tem que amar o seu inimigo, orar por ele. E bem dizer aqueles que vos maldiz, e orai por aqueles que vos perseguem, para que vós sejais igual ao vosso Pai que está no céu, que manda chuva para bons e ruins, e que levanta o sol para justo e injusto. Vocês fazendo assim, vocês vão ficar parecidos com o vosso Pai que está no céu, que cuida de todos. Que recompensa terei de cumprimentar aqueles que vos cumprimentam? Assim fazem os publicanos, os gentios. Mas você, como filho de Deus, tem que cumprimentar até os seus inimigos. Não é uma coisa difícil você amar inimigo, mas é o que Jesus está nos ensinando. É a supremacia do amor, é o que faltava em Israel quando Jesus chegou. Tá? Portanto, terceiro e último subponto, um convite à humildade. Então aqui, o convite é para todos. Se você está assistindo essa lição, está no alcance desse vídeo, você então é convidado a ser humilde. Um convite para a humildade, um convite à humildade. Tem um acento aqui, tá? Significa também para. A vida e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo constituem um convite para aprendermos, tá, com Ele. Tá? Então, para aprendermos com Ele sobre a mansidão e humildade. Mateus 11, versículo 29. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde. Mateus 11, versículo 29. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido de armadilhas, de ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Para vivermos uma experiência de humildade diante de Deus em toda a circunstância de nossa vida. Então, é quando nós tomamos essa atitude, exemplo de Jesus, então a ostentação, a arrogância, a ambição vai ficar longe de nós. Vai ficar longe de nós. Nós não vamos ser orgulhosos, nós não vamos ser ambiciosos, vamos ficar contentes com o que nós temos. Isso não significa que você não deve lutar para conseguir as coisas, mas tudo com moderação, sem exagero, como o mundo faz, que passa de cima de quem for para ficar rico, para ostentar, que nós vemos aí nas redes sociais, depois acaba sendo preso, sendo morto, tá? Então, morrer por Jesus é uma coisa, agora morrer pelas coisas do mundo é outra, você vai para o inferno. Jesus disse assim, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á, porque ele vai nos dar o céu, a vida eterna. Essa vida é passageira, a vida só começa na eternidade, e se você for salvo, você vai ter uma vida eterna com Cristo, mas se você não for salvo, você vai ter uma vida eterna afastado de Deus, ou longe de Deus, que seria a segunda morte, tá? Separado de Deus, que é o tormento eterno. Então, é importante você refletir e ter a humildade como seu parâmetro, para você fugir do egoísmo, da ambição, da arrogância e do orgulho, como nós vemos no mundo. Aí João disse lá no capítulo 2, sua primeira carta universal, lá no capítulo 2, versículo 15 em diante, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tá? É o que há no mundo. O amor do Pai não está nessas pessoas que amam o mundo, tá? Mas, tá? O mundo passa com a sua concupiscência, mas aqueles que amam e fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que nós podemos entender aí? Que o mundo tem prazo de validade, vai vencer, mas quem obedece a Deus e ama a Deus, vai viver eternamente, tá? Então você pode perceber isso nesse texto. Você tem uma vida de 70 anos aí, de 80 anos, né? E faz o que quer, anda no caminho largo, né? Bebe, prostitui, e tem um resultado de tudo isso, porque também esses pecados de prostituição, de vício, traz consequência.
Se você bebe, é um beberrão, né? Inveterado aí, discriminado, beberrão, você vai adquirir uma cirrose. Se você fuma, você vai, um fumante, né? Contumaz aí, você vai adquirir um enfisema pulmonar, né? E se você é um prostituto, né, obstinado aí, você vai adquirir uma AIDS, uma doença venérea aí. Então tudo tem consequência. Então vale a pena você ser livre, aceitando Jesus, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Do pecado, das doenças, né? Porque já vivemos num mundo difícil, né? E a gente procurar a doença com a mão é pior. Com nossos próprios mãos, com nossos próprios pés. Então, vale a pena você ser livre da prostituição, livre do vício, livre da cachaça, livre das baladas, livre desse mundo, né, que jaz do maligno, e livre para servir a Cristo, com espírito alegre, de humildade, louvando a Deus, tendo palavras honestas na boca, fazendo o que é o bom, fazendo o bem e amando o próximo como a si mesmo. Aí você verdadeiramente é livre, porque o Filho vos libertou. Então é importante nós aprender essa lição de humildade. Creio que você aprendeu, tem bastante subsídio para a próxima lição que você vai adicionar na sua igreja, e o aluno que assistiu também vai tirar nota 10, ok? Então, encerrando aqui, a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde. Tá? Resumo desse último tópico. A humildade não compete. A humildade não compete. Tá? Ela não compete, ela não disputa. Tá? Ela coopera. Então não é uma competição a humildade. Então ela não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. Tá? Você vai servir não para ser notado, você vai servir para melhor servir o próximo. Tá? A humildade não obriga, ela convida. A humildade não obriga alguém a fazer a coisa, ela convida, né? E ela dá exemplo. Porque Jesus não obrigou eles a fazer aquele ato dele, mas deu exemplo mostrando que eles deviam ser daquele jeito. Então nem Deus obriga você a servir ele, mas ele dá exemplo para que você sirva ele voluntariamente. Então o reino de Deus funciona assim, e nós chegamos aqui à nossa conclusão dessa lição maravilhosa. Acredito que você aprendeu muito, ok? Demoramos um pouco aqui porque essa lição é mais complexa, precisa de um tempo maior, certo? Conclusão. Nessa lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento, né? Conhecemos a nós mesmos. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora para que Deus possa resolver o seu problema, curar a sua enfermidade e também dar o sustento do dia a dia para a sua vida, sua e de sua família. Então, feche seus olhos comigo e oremos. Senhor Deus, eu te louvo e te adoro neste momento, ó Pai, por estar na tua presença, por ter essa oportunidade nesse tempo de vida, ó Pai, para pregar a tua palavra, para ensinar o seu evangelho, ó Pai. E eu creio que nessa minha pequenez, nessa minha humildade, eu posso alcançar através da tua palavra corações que vão se converter a ti e tomar esse exemplo de humildade para te servir, ó Pai. Na tua igreja, servindo o próximo como a ti mesmo, amando o próximo como a si mesmo. Pai Santo, também peço que se há doença nessa família, Pai, entra com providência. Nós declaramos uma cura, Senhor, seja o câncer, seja qual for a doença degenerativa, seja curado para a glória do teu nome. E que essa pessoa que nós estamos orando, Pai, se crê e for curado, que ele possa dar testemunho, Senhor, do teu nome na igreja onde ele vai servir a ti como Salvador. Pai Santo, também te pedimos que entre com providência na dispensa, né? Pessoas que estão desempregadas, não deixe faltar o alimento cotidiano, Pai, porque o Senhor é aquele que ensinou seu discípulo a orar
o Pai Nosso que está no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Então, dá um sustento para essa família, Pai Santo. Nós te pedimos, meu Pai. Também, se há problema na justiça, impossível, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Resolve também. A tua palavra é a última. Não é a do médico, não é do presidente, mas a tua é a última. O Senhor que dá o veredito final. Pai Santo, eu te louvo e te adoro por este momento. Abençoa essa família, Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, as suas famílias e nós também. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.